Que a paz do Senhor Jesus possa estar inundando os nossos corações. Nós hoje vamos ler 1 João. 1 João 5. A gente vai ler de 3 a 7. Depois eu vou pular para o 11, leio do 11 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O capítulo 4 enfatiza o amor, mas o 5 dá ênfase à fé. E na Bíblia de Estudos, King James, está escrito assim, abre aspas, o caminho do amor é pavimentado com a fé, fecha aspas. Por que os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar? E o que é vencer o mundo? E como cremos que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para perdoar pecados e redimir a humanidade? A resposta para essas três perguntas está em toda a Bíblia, mas também nesse texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 5. Os mandamentos de Deus não são pesados, porque Jesus já nos disse em Mateus 11:30 que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Não precisamos carregar fardos pesados, porque Jesus já fez isso por nós. Quando conhecemos a Deus, somos transformados por seu Santo Espírito, e essa transformação muda a nossa mente e nos faz desejar fazer a vontade de Deus e não mais a nossa. Eu até brinco dizendo que isso é porque nós temos segundas intenções. Por que segundas intenções? Porque quando a gente faz a nossa própria vontade, dá tudo errado. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sabe que ela é perfeita. Então, Deus não nos pede nada que não seja bom para nós mesmos. Então, se fazemos a vontade de Deus, nós é que somos os beneficiados. Porque santidade causa leveza. Pecado causa peso, fardo, culpa, e a culpa nos atormenta. A religiosidade muitas vezes joga sobre nós fardos pesados, mas não temos que aceitar isso, não tem que ser pesado. Se estiver pesado, entregue a Jesus,
para que ele transforme em algo leve e prazeroso em Deus. É de dentro para fora. Eu sempre falo isso. Semana passada eu falei isso. E eu volto a dizer. É de dentro para fora. O Espírito Santo nos convence, nos transforma. Então, fazer a vontade de Deus não se torna pesado. Esse processo acontece dentro de nós. E é por amor, não é por medo ou por legalismo religioso. Obedecemos por amor. Por isso fica leve. A segunda pergunta, eu quero meditar muito com vocês sobre o que é vencer. O que é ser vencedor? Nos valores do mundo em que vivemos, vencer o mundo, desculpem a redundância, é ter dinheiro, é ter fama, é ser bem-sucedido politicamente ou profissionalmente, é estar socialmente em destaque. Isso é ser vencedor. Isso é vencer o mundo para os valores de quem não conhece a Deus. Mas esses não são os padrões de Deus. A Bíblia nos diz que o que vence o mundo é a nossa fé. E na definição bíblica de fé, é o seguinte, está lá em Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que ainda esperamos e a convicção de fatos que ainda não vemos. A gente não vê, mas a gente tem fé. Não vimos o mar vermelho se abrir. Não vimos Lázaro ser ressuscitado depois de 4 dias de morto. Não vimos Jesus morrer na cruz e depois ressuscitar ao 3º dia. E depois ser assunto aos céus. Mas cremos em tudo isso de todo o nosso coração. E por quê? Porque temos fé. Pela fé, cremos que tudo que está na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso amamos a palavra de Deus, mas é pela fé. É pela fé que cremos que Jesus é o unigênito do Deus Pai e que veio ao mundo para redimir a humanidade e nos lavar com seu sangue de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado. O que é nascido de Deus se refere a pessoas transformadas, restauradas e renovadas pela fé. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando nós somos novas criaturas, temos uma nova identidade. Em Efésios 2:8, diz: nascemos de Deus porque pela graça, mediante a fé, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Quer dizer, o versículo é exatamente assim, né? Versículo 2:8 é pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo certo é esse. Mas, assim, eu parafraseei o versículo 8 de Efésios 2. Então, vou repetir. Nós nascemos de Deus porque pela graça, que é favor imerecido, mediante a nossa fé, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Por isso que, independente das circunstâncias e dores que vivemos, vencemos o mundo pela nossa fé no único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, sofrendo todas as dores para nos ter com Ele na eternidade. E é o Espírito Santo quem dá testemunho da verdade, porque ele é o Espírito da verdade, como nos diz Jesus em João 16:13.
Antes da cruz, era a água que purificava as pessoas e os animais no momento do sacrifício. Mas depois da obra da cruz, a purificação passou a ser pelo sangue, o sangue de Jesus. Por isso Jesus, né, transformou água em vinho lá no casamento de Caná, simbolizando o seu sangue que iria ser derramado para remir os pecados de todo aquele que crer. Então ele pegou aquela água, que era o que purificava antigamente, e transformou em vinho, que simbolizava ali naquele momento o sangue dele. E essa é a nossa confiança e a nossa esperança, que quem tem o Filho tem a vida, e a vida em abundância, e a vida eterna. E tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, ou seja, em nome do Filho, será ouvido e atendido se nosso pedido estiver no centro da vontade de Deus. Então, os mandamentos de Deus não são pesados, porque obedecemos por amor e por termos sido convencidos pelo Espírito Santo. Vencer o mundo é nascer de novo da água representada pelo batismo e do sangue, porque é nele que nos purificamos. E como nascemos de novo? Aceitando Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, permitindo que ele nos lave no seu sangue, nos justificando. Por isso nos tornamos justos pelo sangue. E como cremos que Jesus é o Filho de Deus? Por nossa fé incondicional em Jesus, na palavra de Deus e na obra da cruz. A igreja nasce da água que saiu do lado de Jesus, como a mulher nasce do lado de Adão. Somos mais que vencedores porque a nossa fé vence o mundo e por essa fé somos remidos e salvos por Jesus. Então, meus amados e minhas amadas, a minha oração por mim e por você é que sejamos vencedores, vencedoras, vencendo o mundo e todos os desafios que temos por causa da nossa fé no único Deus vivo e verdadeiro. A nossa fé vence o mundo e essa é a nossa vitória. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.